Boa tarde, vestibulando mais uma vez, voltamos aí, agora mais animado, mais ligado em você, né? Alô, você! Vamos agora, mais uma vez, com o meu querido amigo professor Tony, com as questões de biologia, questões de número 28, 29 e 30. Com você, garoto. Ok! Bom, para mostrar minha profunda solidariedade ao professor James, mostrar que eu vou ajudar ele nesta luta para conquistar o seu amor, mandei a profissão preparar exclusivamente para ele um copo de água, geladinha, fresca, com bastante açúcar, para ele se acalmar, porque, James, eu vou te ajudar. A partir de hoje você ganhou um fiel escudeiro nessa luta para conquistar o seu amor. Professor Tony, água não solucionará as minhas dores. Afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. É para te ajudar. Bom, questão 28. Nas figuras, as mudanças de cores nas esferas simbolizam a aquisição de novas características nas espécies ao longo do tempo. E aí você percebe na figura 1 que realmente vai adquirindo com o passar do tempo, como se fosse uma adaptação. Opa, adaptação, característica de quem? Quando a gente fala em adaptação, indução, eu sempre falo isso para vocês, palavras-chave de quem? Lamarck. Agora, na figura 2, você vê que não teve nada de adaptação, não teve aquisição. Já nasceu gente com aquisição, gente sem aquisição, gente com outras características. Isso é típico da teoria do criacionismo, também conhecido como fixismo, ou até mesmo cristianismo, né? A famosa briga entre religião e ciências, né? E a figura 3 demonstra justamente como se fosse uma árvore, vai adquirindo aquisição, depois dali vai adquirindo por cruzamento. Justamente uma teoria de Darwin, a evolução dos seres vivos pela seleção natural. Com isso, significa que ele quer justamente na sequência. Primeiro, qual seria o criacionismo? Então seria a figura 2. Depois ele quer qual seria a lamarquista, então a figura 1. E aí, então 2, 1, a sequência. E a última teoria darwinista, 3. Então fica a sequência 2, 1, 3, alternativa letra C. Já na questão 29, é uma questão que fala sobre sucessão ecológica. E fala, a figura mostra o processo de ocupação do solo em uma área dos pampas gaúchos, considerando a sucessão ecológica. É correto afirmar que. Então você vê que na fase 1 não tem nada, na fase 2 já aparece alguma coisinha, na fase 3 aparece uma segunda coisa, né, uma segunda estrutura, que seria os líquens, que ele fala, então, solo, líquen, do líquen vai para a última fase, a fase 4, quando surge o capim. E aí ele fala, né, a figura mostra o processo de ocupação, Aí ele fala, na fase 2 temos a sucessão secundária. Não, a sucessão ecológica primária é aquela que acontece naturalmente. O meio ambiente vai fazer com que a sucessão venha a ocorrer. A secundária é aquela que foi forçada pelo homem, desmatamento, uma queimada, etc. E tal. E aqui, na verdade, está mostrando que é uma primária, que até então ele não citou em nenhum momento a ação do homem, mas não é porque isso seja secundária, só porque apareceu os líquens, apareceu depois os capins. Né? Na letra B ele fala que tem que ser uma competição. É uma sucessão ecológica, não está competindo nada aí. Na letra C ele fala que após a fase representada ocorrerá um estágio seguinte, onde os arbustos pequenos e depois o clímax com árvores. Não dá para saber. A gente não tem noção do tempo aqui o que vai acontecer. Depois do estabelecimento da fase 4, surgirão os primeiros animais, dando início à sucessão zoológica. Eu nunca ouvi falar disso. Só ficou bem um zoológico. A letra E fala, a comunidade atinge o clímax na fase 4. A situação em que a diversidade do organismo e biomassa tende a se manter constante. Pelo que ele mostrou no desenho, realmente, eu posso dizer que a fase 4, que é só o capim, seria o clímax. Se o desenho mostrasse mais alguma coisa, teria mais sucessão, e que essa última coisa que viesse a aparecer, que um grupo de seres seria justamente o ponto clímax. Então, a alternativa, letra E. E a última questão de biologia, a questão 30, ele fala, nos acidentes com derramamento de petróleo, em grandes extensões no mar, alguns dos principais impactos negativos estão relacionados à formação de uma camada de óleo sobre a área atingida. Sobre tais acidentes, podemos dizer que, bom, a letra A, você poderia até ficar meio que no muro. Você fala assim, ó,
A camada de óleo impede a penetração de luz. Verdade. E com isso, a realização da fotossíntese pelas algas bentônicas. O problema é esse daí, alga bentônica. Se você não fizer essa associação que a alga bentônica é só aquela alga que está fixa, está mais profunda, etc e tal, mas não, você vai pegar todo e qualquer tipo de alga, principalmente as planctônicas, aquelas que ficam livres, né? Os fitoplânctons. Por isso que aí, no caso, seria o errado. Poderia ficar no muro, né? B, ele fala que o óleo derramado impedirá a dissolução do oxigênio. Na letra C, ele fala que ao ser derramado, o óleo forma uma película superficial que não afeta tantos organismos marinhos. Ah, não, quase nada. Então, errado novamente. E a letra D, a camada de óleo atinge diretamente o plâncton, que é a principal fonte de produção primária para o ambiente marinho. Exatamente. É justamente o produtor do meio aquático, né? E principal fonte marinha e configura-se como a base da cadeia trófica oceânica. Então, com certeza, vai dificultar a fotossíntese dos fitoplânctons, não tanto das algas bentônicas, como falou na letra A. Então, a alternativa é a letra D de dar. Bom, no geral, a prova de biologia foi uma prova bem dividida, né? Teve uma questão praticamente de quase que de tudo. Teve uma questão sobre zoologia, botânica, genética, evolução, estudando inclusive algumas situações, citologia com a parte da osmose. Então foi uma prova muito bem elaborada, não foi uma prova tão fácil, uma prova mediana, mas porém muito bem feita. Tenho certeza absoluta que os alunos que assistiram às aulas atentamente aí do Enfio tinham condições completas que estão fazendo a prova, não teria assim tanta dificuldade quanto o esperado. Beleza? Muitos dos exemplos comentados em salas de aula, o que facilita realmente a vida do aluno do Instituto Enfio. Então, paramos por aqui e acabou com mais correções.